Olá meninos, boa tarde a todos, né? Estamos aqui usando os recursos que temos disponíveis para poder chegar até vocês com uma mensagem e continuar o nosso aprendizado. Para essa semana, eu preciso rever com vocês alguns conceitos de literatura que nós estudamos nas aulas presenciais e que agora eu preciso acrescentar novos conceitos, mas para isso nós precisamos revisar o que foi passado, porque hoje em dia o povo não lembra às 3 da tarde, né, às 15 horas, não lembra o que comeu no almoço. Imagina se o povo vai se lembrar das aulas presenciais há quase 3 meses, né, praticamente, que nós estamos sem aula, não é isso? Então, vamos começar assim, ó. Eu comecei com vocês sobre os movimentos literários vindos lá de Portugal. Por quê? Porque nós ainda não chegamos até o Brasil. Por um motivo óbvio, a gente estuda primeiramente a literatura portuguesa, porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Então, quem foi que apresentou letras e que trouxe escola para o Brasil foram os portugueses. Então, nós temos que começar por eles, ok? Então, para retomada dos nossos estudos, nós vamos aqui, ó, começando os estudos sobre literatura a partir do trovadorismo, tá? Que é a primeira escola literária que a gente estuda. Lembrando que escola literária, estilo literário, né, movimento literário é uma coisa só. Então, quando que aconteceu o trovadorismo? Do século XII até o século XIV, ali o comecinho do século XIV. Esse é o período do trovadorismo, mas não precisa se preocupar muito com a data, porque nós estamos trabalhando com a Idade Média, né? Então, olhem só, eu prefiro que vocês atentem para a essência do movimento e não tanto para as datas, porque se você conseguir colocar na sua cabecinha a essência do movimento, nós teremos cumprido o nosso objetivo. Então, aqui, ó, trovadorismo, fácil de lembrar. Trova significa rima, significa assim que é como se fosse uma canção, uma cantiga. Se não trovar, não tem rima. Se não tiver rima, não vai trovar, porque o que faz o verso trovar são as rimas, é o que dá musicalidade ao poema, ok? E já vamos trabalhar aqui com poema, mas que nessa época não se chamava poema, certo? Então vamos. Dentro do trovadorismo, nós temos algumas curiosidades. E eu vou trabalhar com vocês aqui, ó, aquele nosso sistema de linha do tempo. Lembra quando eu fazia a linha do tempo para vocês na sala de aula? Que eu coloco aqui, ó, a escola literária, tá? O nosso primeiro movimento literário, nossa primeira escola literária, trovadorismo. Esse é o nosso movimento, nosso primeiro movimento literário, ok? Então, dentro do trovadorismo, nós vamos ver também algumas características do movimento. Eu costumo dizer que o trovadorismo é o movimento das cantigas. Por que é o movimento das cantigas? Porque nessa época se produzia cantigas. Nós chamamos de cantigas trovadorescas, tá? Então, nessa época aqui, ó, o que era produzido dentro de literatura, dentro da escrita, são as cantigas. E nós vamos estudar as cantigas por grupos, porque elas são divididas em 3 grupos. Ó, nós temos as cantigas de amor, as cantigas de amigo e as cantigas satíricas. São esses 3 grupos de cantigas que nós vamos estudar. As cantigas satíricas, para complicar um pouquinho a nossa vida, porque as de amor e as de amigo não tem subdivisões. É de amor, de amigo e pronto. As satíricas têm 2 grupos. Nós teremos as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Tá? São esses 2 grupos aqui que nós vamos ver. Quem é que escrevia na época do trovadorismo? Quem é que é responsável por essas produções, por essas cantigas? Os cancioneiros. E quem eram os cancioneiros? Os cancioneiros eram os homens nobres que escreviam. Até porque, coloquem bem na cabecinha de vocês, que só a nobreza tinha acesso à escola. Então, só os nobres estudavam, só eles sabiam ler e escrever. Então, os nobres e o clero
Quem forma o clero? Padres, bispos, né, frades. Então, esses são responsáveis pelo clero. E eles tinham acesso aos estudos. E os nobres, pobres, camponeses, jamais frequentavam a escola. E aqui eu já aproveito para ensinar uma curiosidade para vocês. Que existia nessa época um livro chamado de Nobiliário, tá? Olha aqui, ó. Esse livrinho aqui, ó. Nobiliário. Nesse livro eram registrados os filhos dos nobres. Quando nasciam, levava-se e registrava como se fosse no cartório, né? Que hoje as pessoas nascem, né? Quando nós temos filhos, vocês também quando nasceram, vai-se ao cartório e faz-se a certidão de nascimento. Então, nessa época, registrava nesse livro, no nobiliário. Mas os filhos dos pobres não eram registrados. Mas tinham nome? Tinham nome, né? Porque colocava-se o nome, mas não tinha registro. E se nós formos pegar na nossa história também, com esse auxílio emergencial que o governo disponibilizou para as pessoas que estão desempregadas, que são carentes, né? Esse auxílio emergencial, muitas pessoas não receberam porque não tem nenhum documento que comprove o seu nascimento. Muitas pessoas ainda no Brasil não têm certidão de nascimento, não foram registradas. Então aqui só a nobreza era registrada, só os nobres escreviam. Então os cancioneiros eram esses homens nobres. E esses cancioneiros eram divididos em grupos. Então tinha assim, ó, os cancioneiros da Biblioteca Nacional, tinha o cancioneiro da Ajuda, não é do Arraial da Ajuda, tá, gente? É da região lá de Portugal. Tinha também o cancioneiro da Vaticana e tinha também o grupo de cancioneiro geral, que não ficava preso a nenhum desses grupos aqui e era lá do geralzão mesmo de Portugal, né? Por que desses grupos? Porque as pessoas não tinham WhatsApp, não tinha internet, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada disso. Então elas se reuniam para quê? Para escrever, para ler, para fazer alguma coisa assim, digamos, de útil, né? Além de trabalhar. Se bem que os nobres não trabalhavam, né? Eles só gerenciavam. Então, ó, Biblioteca Nacional, da Ajuda, Cancioneiro da Vaticana e o Cancioneiro Geral. Esse era o grupo de cancioneiros. Outra curiosidade que nós não podemos esquecer. A primeira cantiga que se tem registro na história, tá? Primeira cantiga que se tem registro na história de Portugal é a Cantiga da Ribeirinha. Ou Cantiga de Guarvaia, como chamam, ou ainda Ribeirinha, Guarvaia. Ok? Com essa quarentena, acho que eu tô esquecendo como que se escreve, né? Então, Cantiga de Guarvaia, Cantiga da Ribeirinha, da Ribeirinha. Quem escreveu essa cantiga foi esse moço aqui, ó, Paio Soares de Taveiros, tá? E a data dessa cantiga, quando foi? 1189 ou 1198. Não se tem registro, tá? Da data exata. Então, trabalha-se com esse período aí de ano. Ou 1189 ou 1198, certo? Ok, partindo agora para o estudo das cantigas, olha, de amor, de amigo e cantigas satíricas. Como que eu vou separar, professora, como que eu separo uma cantiga de amor de uma cantiga de amigo e de uma cantiga satírica? Olha só, na cantiga de amor, o eu lírico, o que é o eu lírico? A voz que fala na cantiga, a voz que fala na poesia. O eu lírico é masculino, o amor é idealizado. O que é um amor idealizado? É aquele amor que fica só aqui, ó, no campo das ideias, tá? O homem não teve contato com essa dama, ele não tem nenhum relacionamento com ela, né? Mas é a mulher que ele escolheu para amar. E por ela ele vai amar, vai sofrer, vai morrer.
vai passar a vida toda em prol, em função dessa mulher, tá? Então, ó, amor idealizado, a dama é requintada, o ambiente é palaciano. Vou ter que pegar um pouquinho aqui, tá, gente? Mas aí depois vocês organizam. É palaciano. Existe a coita, que a coita significa sofrimento amoroso. E existe a vassalagem amorosa. Vou explicar isso aqui tudinho. Então, olhem só. O eu lírico é masculino, a voz que fala é a voz de um homem, tá? Fala sobre um amor idealizado, que é um amor não correspondido. Ele ama, mas a pessoa que ele ama nem sabe que ele existe, tá? Então, é um amor idealizado, aquilo que a gente chama de amor platônico. A dama é requintada, o ambiente é palaciano, ou seja, onde se passa a história? Nos bailes do palácio, na corte. Essa dama é requintada porque é uma dama que vive ali no palácio, que faz parte da realeza. Imagina se ela vai olhar para esse homem. Nunca, né? O ambiente é, como eu disse, palaciano. Existe a coita. Coita é uma abreviação de coitado mesmo, tá? Coita, sofrimento amoroso, e a vassalagem amorosa. O que é a vassalagem amorosa? Esse homem aqui, esse eu lírico dessa cantiga, se coloca como vassalo, como servo da mulher amada. Se essa mulher atentasse, se ela olhasse para ele e, digamos assim, desse-lhe uma oportunidade, ele seria capaz de tudo por ela. Ele se colocaria como servo dessa mulher. A cantiga de amiga, interessante. O contrário. O eu lírico é feminino. O amor é correspondido. O ambiente é bucólico. Vou explicar o que é isso. Eu já expliquei, mas eu acho que já esqueceram, né? Então, eu vou explicar de novo. O ambiente é bucólico, a dama simples, e vamos ter a presença de paralelismo. O que será isso? Ó, o eu lírico é feminino, a voz que fala na cantiga é feminina. Agora, quem está bem atento a essa aula vai dizer assim para mim: poxa, a professora entrou em contradição. Ela disse que quem escrevia nessa época eram só os homens, os cancioneiros, que as mulheres não eram alfabetizadas. Acho que eu nem falei, né? Mas as mulheres não eram alfabetizadas e nem os pobres. Então, quem é que escrevia? Os mesmos cancioneiros aqui. Mas eu estou falando de um eu lírico feminino, de uma voz feminina. Não importa, eu posso ser uma escritora, mulher, e escrever um texto com voz masculina, como se fosse um homem que estivesse falando, como se a voz ali fosse de um homem. E assim era feito. Então, olha, a voz feminina, o amor é correspondido, o ambiente é bucólico. O que é um ambiente bucólico? O ambiente bucólico é um ambiente pastoril, um ambiente campestre, do campo, da dama sair daquele meio ali, ir para o campo. Vocês vão ver muitas cantigas assim, ó: vamos, amigas, para as ribas do lago, ou seja, para ali perto do lago, vamos ver o amigo passar, eu preciso encontrar o meu amigo. E aqui eu já aproveito para aquilo que está na moda hoje, né, que a gente fala assim, vou adiantar o assunto aqui, já aproveito para dizer para vocês o quê? Que quando eu falo em amigo na cantiga de amigo, amigo significa namorado, tá? Então é namorado. Tinha-se o namorado, ela ia encontrar o amigo no lago, na floresta, né? Num passeio no jardim, fora desse ambiente palaciano que era a cantiga de amor. Então, essa dama aqui é uma dama simples e eu vou ter paralelismo nessa cantiga. Professor, o que é paralelismo? Paralelismo é quando eu escrevo uma estrofe, eu escrevo um verso de uma estrofe da minha cantiga, escrevo outro verso,
Mas aí eu deixo essa estrofe com 2, 3, 4 versos, não importa o tanto de verso. Mas aí na segunda estrofe eu retomo um desses versos. Ou eu retomo 2 desses versos, 3 desses versos. Ou eu retomo um pedacinho só do verso. É aquela repetição, como se fosse um refrão. Esse é o paralelismo, certo? E as cantigas satíricas? 2 grupos, escárnio e maldizer. Nós vimos muito as cantigas de escárnio na época da ditadura. Por quê? Porque as cantigas de escárnio, embora não chamadas de cantigas, mas de canções, de músicas, né? As cantigas de escárnio são aquelas que farão uma crítica indireta. Uma crítica em prol de algo grande, de algo maior, tá? Essa crítica, eu não vou me referir a uma pessoa em específico ou a um lugar, eu vou me referir a um grupo. E ela vai ter que ter uma causa comum, um bem comum. Vou dar um exemplo. Se eu não estou satisfeita com o governo, ou não estou satisfeita com a direção da minha escola, não estou satisfeita com, talvez assim, o movimento da igreja que eu participo. Então, nós vamos montar um grupo aqui e vamos manifestar, vamos mostrar que nós não estamos satisfeitos e colocar algumas coisas que poderiam dar certo. Digo assim. Então, você não vai criticar, você não vai chegar e falar assim, ó, esse é o governo, eu vou criticar a pessoa que está ali à frente. Eu vou criticar um sistema, é no geral, certo? Então, eu vou passar a minha mensagem de uma forma geral, assim como foi o movimento do Manifesto Pau Brasil na época do modernismo. Porque tivemos a manifestação do Pau Brasil buscando colocar a nossa poesia com valor, não ficar mais presa à literatura estrangeira, que aqui também tinham poetas, e é importante nós valorizarmos os poetas que nós temos. Então, o movimento Pau Brasil foi essa manifestação pela arte, também de demonstrar, né, que nós tínhamos artistas, né, nós tínhamos pessoas capazes de fazer literatura também no nosso país e fugir um pouco dessa literatura estrangeira. Então aqui, ó, a cantiga de escárnio é isso. É você, ó, fazer uma crítica indireta, impessoal, tá? Eu vou até pôr assim, ó, uma crítica indireta. Vou colocar dessa maneira. Eu não tenho um alvo. Eu vou defender uma causa que não é minha. Ela é da minha população, da minha cidade, da minha região, da população brasileira. É aquilo que a gente fala assim, existe uma causa maior, existe um bem maior a ser defendido. Compreender? Diferente das cantigas de maldizer. As cantigas de maldizer não são nada legais, tá, gente? Nada legais mesmo. Por quê? Porque as cantigas de maldizer farão uma crítica direta. E é uma crítica ofensiva, uma crítica para machucar, para ferir, para ofender alguém. E para essa eu vou direcionar um alvo, eu vou dar um nome. Eu vou criticar a fulana e eu vou colocar na minha música, né, que é a fulana que eu quero criticar. E eu vou falar mal dela, vou colocar nome, se possível sobrenome. Então nós vemos muitas letras de funk, principalmente, né, que tem muito disso, de colocar mesmo o nome da pessoa e fazer essa crítica direta, essa crítica ofensiva para ofender, para colocar a pessoa para baixo mesmo. E eu trago, quando eu explico essa parte da literatura, eu sempre procuro trazer para vocês, meus alunos, que um exemplo que nós temos da atualidade de cantigas de maldizer é o bullying. Porque a pessoa, quando alguém faz bullying com o outro, ela não faz o bullying de forma indireta, ela faz de forma direta mesmo. E o intuito é um só: ferir, machucar, ofender, menosprezar, diminuir a pessoa. Então a cantiga de maldizer aqui, ó, já nessa época do trovadorismo, lá no século XII, já existia essa forma de criticar as pessoas, de ofender. Então dividiu-se nesses grupos. Então, quando queria fazer a crítica, na cantiga de escárnio mesmo, quando as cantigas eram apresentadas em palácios, em fortalezas. Então, quando esses grupos de jovens, de artistas, iam com seus instrumentos musicais apresentar essas cantigas,
Às vezes criticava até o próprio governo de Portugal, mas eles não conseguiam perceber. Por quê? Porque a crítica era indireta, era implícita, tá? E eu vou deixar outra curiosidade para vocês aqui. Além dessa, das mulheres não serem alfabetizadas, os pobres não frequentarem a escola, tá? Existia uma outra coisa aqui, que quando a gente fala assim, ó, quando alguém se candidata ao governo e fala que vai investir em lazer e cultura, é muito importante para o jovem. Por quê? Porque o jovem precisa estar ambientado a isso. E aqui em Portugal existia um costume muito feio. Os jovens sequestravam, raptavam as moças. Aquelas moças que eles achavam que era interessante e que eles queriam, né? Então, não se respeitava, não tinha assim um casamento, procurar um namoro e tudo. Esses jovens, esses fidalgos, né? Fidalgo, que é filho de algo, filho de alguém importante, que se na nossa época, hoje mesmo em dia, tem pessoas que estão bem superiores a nós, imagina naquela época o que esses ricos não faziam. Então, olhem só, esses jovens, né, que nós vamos chamar aqui desses esses fidalgos, tinham a mania de raptar as moças que eles se interessavam por elas. E quando essas cantigas começaram a aparecer, os jovens também começaram a se envolver com essas apresentações culturais e deixaram esse costume de lado. Isso foi diminuindo, porque eles começaram a se envolver com a arte, com as cantigas e foram perdendo esse costume feio de raptar as moças, tá? Que essas cantigas também, elas têm origem, são de origem provençal, né, da região de Provença, lá no sul da França, né? Então e são também da Península Ibérica. Então, de lá que vieram essas cantigas para o povo de Portugal. E os jovens começaram a se envolver. Então, tudo tem o seu valor. E aqui está, eu apresento para vocês o nosso primeiro movimento literário. Serão 4 mini aulas, né, até chegar no conteúdo dessa semana, que é o quinhentismo. Ok? Vamos para o próximo passo?